O Brown, cara, eu gosto muito também. Para quem conhece do Avivamento de Pensacola, Brownsville, o Michael Brown, junto com o John Kilpatrick, que é inclusive o que escreve o Fogo que Nunca Dorme junto com ele, eles foram dos líderes ali da Assembleia de Deus, né? Do movimento que aconteceu ali, né? Então, assim, é muito bom. Esse Avivamento ou Morte, o Fogo que Nunca Dorme é muito bom também. Esse Avivamento ou Morte mexeu muito comigo. A gente lançou ele ano passado, né? Então, a gente tava até meio assim, meu Deus, a gente vai lançar ele no ano de eleição. E aí, ele fala um pouquinho do contexto ali, Trump, Biden. É mesmo? Ele é bem corajoso. Parecido, né? E ele vem trazer como a nossa esperança é uma intervenção, né? A igreja, ela... Óbvio que a gente precisa se engajar com cultura, com o que está acontecendo ao nosso redor, mas avivamento não vem porque a gente está cooperando e Deus vai vir como uma collab com a igreja. Avivamento não vem por gosto pessoal, por estética. Avivamento vem por uma necessidade, né? Entendi. Então, quando a gente vai ver, por exemplo, Joel 2, que a gente fala muito sobre as últimas chuvas, Deus intervindo de novo, a gente vai ver o contexto de Joel, é um povo que cai em si ali. O povo entende, a gente precisa. Os nossos esforços pessoais não são capazes de promover aquilo que só uma intervenção do Espírito pode promover, né? Então, nesse avivamento ou morte, ele é fininho, mas ele é poderoso, assim, porque ele vai mexer nisso, né? Você quer avivamento porque você gosta ou porque você precisa? Ou está desesperado. Porque às vezes a gente vai falar de fome por Deus, né? Fome tá meio em alta nessa palavra na igreja e acho que é bom, tem moda que é boa, né? Tem moda que é boa. Mas a gente vai falar de fome muitas vezes como se eu tivesse algo que alguém não tem, né? Então, eu tenho fome, você não tem. Mas isso não se parece com a fome bíblica. A fome bíblica, ela é uma humilhação. Você está reconhecendo para alguém que você não tem algo, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, Joel 1, né? A convocação de assembleias solenes, o povo se reunindo em súplica, em lamento. A gente perdeu alguma coisa, né? Então, a fome bíblica, ela não é tão bonita quanto a gente pinta ela nos dias atuais. Então, a gente vai falar, olha que igreja bonita, é uma igreja faminta. E óbvio que há beleza na nossa busca pelo Senhor. Mas a gente precisa reconhecer que a gente está reconhecendo que está faltando algo, né? Então, ele vai mexer muito nisso nesse livro aí, assim. Eu gostei também desse subtítulo, né? O Fogo que Nunca Dorme Chaves para sustentar o avivamento pessoal. Sim. Ele vai trazer muito do avivamento de Pensacola, Brownsville. E, assim, o Michael Brown, ele é muito importante para toda a teologia carismática, movimento carismático no mundo. E no Brasil não tem tanta coisa dele, né? A Vida Nova lançou um livro dele nos últimos meses, mas não tem tanta coisa do Michael Brown no Brasil. E é muito interessante e engraçado, porque o Brasil foi muito influenciado por Brownsville, né? Se a gente vai pegar o movimento de adoração extravagante, né, o que aconteceu nos anos 90, 2000, né, não só em BH, mas em todo o cenário brasileiro, é muita influência de Brownsville. Interessante. Né? E não faz sentido a gente não ler os caras, não ouvir, né, o que eles faziam, como era. Então, assim, esse livro, Fogo no Dorme, é muito interessante para isso também, porque ele fala muito sobre a história da Fire School, o contexto de Pensacola, Brownsville, como era. É bem inspiracional, assim. Que legal. E esse do Corey dispensa, né? A oração que acessa o céu e muda a terra. Assim, sendo muito sincero, eu tenho um pouco de dificuldade com o livro de oração, no modo geral, porque eu acho que isso tem o seu valor, mas a gente lê, a gente sai pior, né? Porque a gente fala assim, meu Deus, o cara ora 15 horas por dia, eu meia hora mais ou menos, né? Então, quando tem, né? Então, esse livro, eu acho que ele é muito prático, ele vai falar até de alimentação. Tanto é que ele fala, reduzir os ruídos, as distrações e as muitas ocupações... descubra como, né? Reduzir os ruídos, as distrações e as muitas ocupações da nossa cultura e cultivar horas aos pés de Jesus. Permitir que o Senhor remova todos os outros fundamentos sobre os quais construímos nossa vida e ouvir a sua voz. Ascender ao trono de Deus e ver seu poder se manifestar em nossas famílias. Perseverar na oração quando se bate nos muros da resistência. Ser enviado com autoridade, poder e compaixão para o mundo à sua volta. Construir uma vida de oração consistente que carregue a unção da oração. Muito bom. Ele vai falar prático, de tudo, né? Como eu falei, até de alimentação. Né? Ele vai falar que a sua vida de contemplação, de oração, ela vai tocar em cada detalhe, né, da sua vida. Então, ele vai
Ele vai mexer em tudo, é bem prático também, né? Onde que a galera consegue achar? Consegue no site da própria editora, Tá. né? Ministério Temélios. Isso. .com.br. Ou pode ir direto no site da loja, que é lojatemélios.com.br. E aí tem também o @ né? Isso. Editora Temélios. É muito interessante que as pessoas acham que é Os Mélios. Demélios. Mas não é. Não? Temélios Não é seu sobrenome, Mélio? Não, não sou o Davi Mélio. Porque eu acho que tem o The Good Village, né? Do Alê, os cantarinos, né? Do Canta. As pessoas acham, é Demélios. Aí as pessoas me mandam áudio no Instagram, algo assim, eu queria comprar um livro do Demélios. Aí então, não é inglês, é grego mesmo. O que significa? É fundamento, né? Fundamento. É a palavra que está em Efésios 2, quando Paulo vai falar do fundamento dos apóstolos e profetas, né? Versículo 20 ali. É essa palavra que aparece, né? A ideia do ministério é cooperar, um auxílio e capacitação ministerial para que a igreja cresça no enredo bíblico, né? Na narrativa bíblica, né? Que é o que o apóstolo Paulo está falando ali. Óbvio que a gente entende uma ênfase apostólica, uma ênfase profética, mas ali é o fundamento, que são as escrituras, né? O cânon apostólico, o cânon profético, no qual Cristo é a pedra angular. Sim. A mesma palavra também que aparece, por exemplo, quando Jesus vai falar sobre a casa sobre a areia, a casa sobre a rocha, né? Então, essa rocha é Temélios, é um lugar seguro, né? Então, é um pouco da ideia do ministério. A editora é um braço do ministério que vem para cooperar com isso, assim, com literatura. Até eu queria te perguntar quais são assim as bases, algumas que você poderia me falar, da igreja, assim, para vocês, assim. Vou dar um exemplo para você. Uma vez eu estava com o Paulo Borges e ele me falou as bases da Sal da Terra, né? E ele falou que era unidade. Então, aonde eles chegam na cidade, eles precisam ter unidade. Era liderança plural e emancipação de liderança jovem. Então, é identificar, treinar e enviar jovens muito rápido, né? Então, eles tinham essas 3 coisas para eles é inegociável. Então, Sal da Terra vai ter uma liderança plural, vai ter unidade na cidade e emancipação de liderança jovem. O meu pai mandou esses dias para mim uma reflexão do pastor Paulo Borges, né? Que ele falava do caminho de Jesus para a cruz, ele encontra 2 bacias, né? E aí uma bacia que lava os pés e uma bacia que lava as mãos, né? E aí ele começou a fazer essa reflexão, né? De Jesus, a bacia dele lava os pés, né? E a bacia desse mundo lava as mãos, né? E aí ele faz essa reflexão, que Jesus não está tão preocupado com a obra das suas mãos, mas aonde seus pés estão posicionados. Né? Ele está muito mais preocupado de onde você está posicionado do que exatamente o que você está fazendo, né? E esse mundo está muito preocupado com o que você está fazendo, né? Mesmo que você esteja posicionado no lugar errado. Né? Mesmo que você esteja posicionado completamente contrário ao que Deus quer, mas você está numa obra maravilhosa. Olha o ministério que ele fez, olha, entendeu? Mas às vezes Deus está falando, mas não era para estar de pé aí, né? Não era para estar nesse lugar. Então, é isso, né? Como discípulos, tem um apelo para os pés, né? Sim. Tipo assim, você está de pé aonde? Está posicionado aonde Deus mandou você estar, né? Mesmo que sua mão esteja fazendo uma coisa extraordinária, né? Isso é muito desafiador para nós, né? Como líderes. Porque é muito tentador fazer o que funciona, né? Porque e muitas vezes Deus falou com a gente. Você fez, né? Só que aí você não busca ouvir de novo, né? E aquilo que funcionou, a gente transforma em método e quer fazer todo dia, né? E de repente não era mais o que Deus está pedindo, né? Parar de fazer coisas é um grande desafio, né? O que dá certo, né?